ex-governador Rui Costa, atual ministro, chefe da Casa Civil, braço direito de Lula, homem forte do governo Lula, ele atacou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O negacionismo não é um privilégio da extrema-direita, não é um privilégio. Ele deu uma declaração escandalosa, dizendo o seguinte: eu não reconheço nenhum parâmetro ou nenhuma comparação. Não reconheci e não reconheço de ONGs que fazem publicações sobre questão de segurança. Ele está atacando uma das instituições mais respeitadas pelos democratas, por aqueles que lutam pelos direitos humanos, pela sociedade brasileira e internacional, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É impressionante isso, porque realmente tem coisas impressionantes, né? Por que não reconheço? Porque nós estamos comparando coisas diferentes, melancia com abacaxi. Quando estados brasileiros, por exemplo, encontram corpos boiandos com perfuração no crânio, com perfuração no peito, e dizem que vão investigar aquela morte e não classificam como óbito, e comparam com o estado que registra essa morte como óbito, então nós estamos comparando coisas diferentes. É um negócio assim, né? É uma coisa maluca, um negócio sem pé nem cabeça. Houve reações fortes a isso. O importantíssimo advogado de direitos humanos, Tiago Amparo, uma referência na luta pelos direitos humanos no Brasil, escreveu na Folha de São Paulo, ele é articulista lá, Rui Costa e o terraplanismo em segurança. Para quem está na mira do gol, não importa de onde veio o tiro na cabecinha. Vou falar por que dessa referência dele. E ele diz o seguinte: trata-se de terraplanismo em segurança. A ONG a que se refere o ministro é o Fórum Brasileiro, respeitada autora do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, principal compêndio de dados da área. Os diretores do fórum, aliás, se colocaram à disposição do ministro para debater. Negacionistas apelam, em geral, para uma dúvida que parece à primeira vista razoável, mas que resta sem fundamento, como reportou a agência Aos Fatos. O anuário usa dados oficiais da Secretaria de Segurança do Brasil inteiro. Explica em detalhes a metodologia, essa reportagem aos fatos, e emprega referências internacionais. Minha pergunta é: qual é a diferença entre o Bolsonaro, que era negacionista na Covid, e o Rui Costa, que é negacionismo no assassinato da juventude preta no país? Por sinal, este fim de semana na Bahia, mais 6 mortos, inclusive um bebê. É um negócio assim, inacreditável o que está acontecendo na Bahia. Inacreditável o que vem acontecendo desde o início do governo Rui Costa na Bahia, né, Rebeca? Exatamente, exatamente. Está complicada a coisa, né, Mauro? E é isso, algo precisa ser feito urgentemente. E comentários como esse não ajudam em nada nessa luta, né? Não beneficiam ninguém, não beneficia nem ele próprio, né? Um comentário como esse. Acho que a pessoa realmente vive fora da realidade. E não dá para a gente eleger políticos, ministros, seja quem forem, que não entende a realidade do país que governa, né? É muito complicado a gente estar sob o comando de pessoas como essa que não entendem da realidade das pessoas para quem eles fazem a política, né? É muito complicado para a gente analisar isso aqui. É isso aí. É isso aí, Rebeca. É impressionante. Por que o Rui Costa está reagindo assim? Ele está reagindo porque o anuário... Olha, nunca houve reclamação. Nunca houve reclamação contra o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o anuário, que é uma referência, de fato, no Brasil inteiro. Por que ele está reclamando agora? Porque na edição 2023 do anuário, referente aos dados de 2022, que saiu agora, ainda em agosto, no início de agosto, a Bahia passou o Rio de Janeiro. E é o estado que mais, no qual a polícia mais mata no Brasil. É verdadeiramente impressionante. Foram 1.461 mortes na Bahia contra 1.330 no Rio de Janeiro. Primeira vez na história. Isso aí é Jaqueline Ferreira, é isso aí. A Bahia está em primeiro caso. Olha o que aconteceu ao longo do governo Rui Costa. O governo Rui Costa pegou o governo de Jacques Wagner, né? A Bahia agora vai estar começando o 4º mandato seguido de governos do PT. Teve 4 anos com Jacques Wagner e agora, ou melhor, teve 8 anos com Jacques Wagner, mais 8 anos com Rui Costa. Quando o Rui Costa pegou o estado, eram 354 mortes por policiais
na Bahia, 354. Eu olhei as estatísticas do governo Jacques Wagner, ao longo de todo o governo dele foi por aí, entre 300 e 350, tá, Rebeca? Aí olha só o que acontece, já em 2016 salta para 456, 2017 726, 2018 790, aí 2019 773, 2020 pula para 1.138, depois para 1.335 e agora 1.464. O Miyagi dizendo aqui que essa violência é desde o governo Jacques Wagner. É verdade, tem total razão. Desde o governo Jacques Wagner, não só a esquerda baiana, né, os movimentos sociais, as mães das vítimas reclamam dessa violência, mas ela não teve reflexo durante os governos Jacques Wagner nas estatísticas, tá? Não estou passando pano para o Jacques Wagner, não. As estatísticas começam a se mexer desta maneira dramática durante o governo Rui Costa. E essa é a situação, né? Isso me deixa preocupado em relação ao governo Lula, viu, Rebeca? Porque o Jacques Wagner é o líder do governo no Senado e o Rui Costa é nada menos que o chefe do gabinete civil. E a coisa continua. Por que ele fez aquela referência ao artilheiro, o Tiago Amparo? Porque em 2015, no massacre do Cabula, quando houve 12 jovens negros assassinados pela PM, a reação do Rui Costa, como governador, foi comemorar a ação da Polícia Militar. Diz que um policial militar numa situação dessas é como um artilheiro frente ao gol. Ele legitimou a chacina do Cabula. Então, é por isso que o Tiago faz aquela referência a esse episódio. Em relação ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública ele é feito com informações que são referenciadas em metodologias internacionais. Os dados de violência pessoal são enviados pelos estados e que não possuem, ao contrário do que disse o Rui Costa, não tem diferenças estatisticamente relevantes para a classificação. É mais ou menos igual em todos os estados. Tem algumas diferenças. A Bahia, por exemplo, não separa mortes da Polícia Civil e mortes da Polícia Militar. Tem estados que separam. Mas, no total, não tem diferença. Tá? E os dados do Ministério da Saúde, se você vai olhar os dados do SUS, do DataSUS, os dados são absolutamente convergentes. São absolutamente convergentes. É negacionismo. É o mesmo negacionismo de Jair Bolsonaro. O mesmo negacionismo de Jair Bolsonaro durante a pandemia. E aí, a Bahia não tem câmera. Policial militar não tem câmera na Bahia. Não tem câmera na Bahia. Mas, não, a Bahia não tem dinheiro. Cascata, conversa fiada, eu já mostro essa situação na Bahia. A Bahia não tem câmera nas fardas. Olha só o resultado do uso das câmeras. É brutal o resultado do uso das câmeras. Brutal no bom sentido, é muito positivo. Em São Paulo, tem programa de câmeras desde 2019, por sinal, está tendo uma crise em São Paulo agora, porque o governo Tarcísio está cortando a verba para as câmeras. Tem 62 batalhões de São Paulo que entre 2020 e 2022 usaram as câmeras. Os resultados são muito expressivos, muito expressivos. Esses batalhões que passaram a usar câmera tiveram uma redução de 76% na letalidade dos policiais militares em serviço em 2019 e 2022. Nos demais batalhões, a queda foi de 33%. O número de adolescentes mortos em intervenções de policiais militares em serviço nesses batalhões caiu 67%, caiu de 102 vítimas em 2019 para 34 em 2022. É um dos principais programas de redução da violência policial e não só, o Fórum Brasileiro anota, é um dos principais programas de proteção para os policiais militares também. Há uma redução das mortes de policiais militares nos batalhões em que essas câmeras foram. Aí a Bahia não tem, está dizendo, agora vamos licitar. Por que a Bahia não tem o programa de câmeras? Porque a Bahia optou por um programa racista, a prioridade no governo baiano, governo do PT, lamentavelmente é isso, é a prioridade de um programa de reconhecimento facial,
que é sabidamente um programa de perfil racista. Sabidamente um programa de perfil racista. A Bahia vai investir, está investindo desde o ano passado, e vai investir até 2026, 665 milhões de reais nesse programa absurdo de reconhecimento facial, em vez de colocar dinheiro nas câmeras. Rebeca, você conhece essa história de reconhecimento facial, né? Ah, Mauro, sim. Essa questão do reconhecimento facial, essa coisa mesmo de fazer reconhecimento por foto nas delegacias é sempre uma problemática, né? Porque coloca todo mundo muito parecido, a gente já viu pessoas inocentes serem presas por conta desse sistema, então é complicado, é muito complicado. Agora, deixa eu ler um comentário aqui, ó, do Oswaldo Silva, que ele diz: Bom dia, Mauro. A imprensa não pode aceitar que as leis do tráfico de drogas seja superior ao trabalho da Polícia Militar. A PM faz o trabalho de enxugar gelo. E aí eu digo para o Oswaldo que sim e que não, né? Sim, a gente precisa, claro, falar sobre o trabalho da polícia, só que a polícia, nesse caso, ela é a representação do poder, ela precisa ter inteligência. E o que a gente fala aqui não é da defesa de bandido, o bandido precisa estar preso. A gente defende isso aqui, só que no Brasil não tem pena de morte. A gente está falando aqui sobre pessoas que estão dentro das suas casas, estão andando na rua dos seus bairros e, de repente, correm o risco de levar um tiro porque a polícia já entra atirando nessa troca de tiros. A gente está falando aqui sobre vidas inocentes, sobre crianças, sobre jovens que são a maior parte da população que morre nesses confrontos. A gente está falando sobre o nosso futuro, né? Futuro das nossas gerações, da geração periférica. Então, a segurança pública, a questão da polícia militar não pode ser a única política pública voltada para esses territórios. Porque enquanto, né, tiver polícia, tiver o PP, tiver os militares dentro desses territórios e não tiver investimento em escola, educação, esporte, essa realidade não vai mudar, né, Mauro? Vai ser sempre a política da matança. E é isso que a gente está falando aqui. É para que acabe essa política da matança desenfreada nesses espaços.